Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nessa noite quero convidar você para que você já esteja se preparando para que nós possamos iniciar o nosso culto de louvor, de adoração e de exaltação ao nosso Deus. Antes, porém, quero convidá-lo a se aquietar, acalmar o seu coração e aonde você estiver. Muito obrigado por nos receber aí na sua casa. Mas eu gostaria de lembrar você que nesse momento você não vai assistir a um culto. Pelo contrário, você vai cultuar o Senhor. Você vai participar desse culto. Por isso, em nome de Jesus, quando tivermos que ler a Bíblia, leia a Bíblia. Quando tivermos que orar, faça a oração. Quando estivermos explanando as Escrituras, explane e preste atenção na explanação, na exposição das Escrituras, mas participe do culto. Não apenas assista ao culto. Nesse sentido, convido você a continuarmos com reverência, com muito temor, com muito tremor diante do nosso Deus, porque nós estamos aqui fazendo, queridos, não meramente ou simplesmente assistindo a um filme ou uma peça de teatro, não. Nós estamos cultuando ao único e verdadeiro Deus, àquele que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Vamos, desde já, iniciar esse culto verdadeiramente falando, por meio e através do prelúdio, e já esteja em momento de adoração e de exaltação ao Senhor. Deus nos abençoe nessa noite, e o desejo do meu coração é que no nome de Cristo Jesus, você seja edificado com a palavra dele hoje e seja animado com o poder do Santo Espírito de Deus. Convido você que abra sua Bíblia
no livro que Josué escreveu, Josué capítulo 1, leremos do verso 1 ao verso 9. Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Por gentileza, pode pegar a sua Bíblia, acessá-la, certo? Seja no celular, no tablet, ou na Bíblia de papel mesmo, mas que você possa pegar aí as Escrituras, a palavra do Senhor, no livro de Josué, no capítulo 1, leremos do versículo 1 ao versículo 9. Acompanhe a leitura, por gentileza. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, nós precisamos adorar ao nosso Deus. Nós precisamos exaltar e glorificar ao nosso Deus, porque Ele está bem à frente de nós. Porque o nosso Deus, Ele enxerga além de nós. Talvez o coração de Josué, nesse momento aqui da história, estaria aflito, desanimado, preocupado com a tamanha missão que estava lhe caindo aos colos, no seu colo. Moisés havia morrido e agora seria a vez de Josué ser usado por Deus para levar o povo até a terra prometida. Quantas coisas talvez passaram na cabeça de Josué, mas o Senhor providenciou uma forma de estar animando, de estar orientando, de estar direcionando, de estar fortalecendo o servo dele. E uma das maneiras que o nosso Deus fez isso foi falando para ele ser forte, para ele ser corajoso, para ele não temer, mas principalmente e sobretudo, para que ele pudesse meditar nas Escrituras, para que ele não viesse a desviar-se daquilo que estava nas Escrituras. Eu e você, nós devemos adorar ao nosso Deus, porque a mesma orientação nós recebemos no dia de hoje, que devemos continuar olhando para o nosso autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Nós devemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança tão somente no nosso Deus. Por isso, em nome de Jesus, adore, exalte e glorifique ao nosso Deus nesta noite. Entenda e compreenda que Ele cuida de você. Nunca, jamais, em tempo algum, Ele vai nos abandonar ou irá abandonar você, porque Ele é fiel e justo. Vamos fazer uma oração? Soberano Deus e eterno Pai, nós somos imensamente gratos a Deus, porque Tu nos dás a oportunidade, a bênção e o privilégio
de cultuar ao Senhor. Ó Deus, é sabido que nós estamos privados de cultuar ao Senhor de uma forma coletiva, presencialmente falando. Mas nós queremos, ó Deus, mesmo estando separados e longe um do outro, nós queremos, ó Deus, adorar ao Senhor nessa noite. E queremos exaltar e glorificar ao Senhor, porque o Senhor é o Deus da providência. O Senhor é o Deus que sustenta. O Senhor é o Deus que fortalece, que fortifica, que anima. O Senhor é o Deus que cuida do teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o Senhor tem guardado-nos de males piores e maiores. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te exaltamos porque o Senhor é Deus, é o Pai, é o Todo-Poderoso e é o Criador de todas as coisas. É o Deus soberano, que nada fugiu do teu controle. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda convido você que abra a sua Bíblia na primeira carta de João, texto bem conhecido por nós, 1 João capítulo 1, versículo 9. Tá? Peço que você abra aí, vá lá para esse livro, lá no final da Bíblia, 1 João capítulo 1, versículo 9. Nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não tem como nós cultuarmos ao Senhor, não tem como nós adorarmos, exaltarmos ao nosso Deus, se não confessarmos os nossos pecados ao Senhor, se não reconhecermos a Ele que somos falhos, que somos homens e mulheres que, via de regra, fazemos o que não agrada ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, tenha um momento, tenha um instante de oração silenciosa, clame ao Senhor Deus pelos seus pecados, peça para que Ele olhe para você, para que Ele olhe para a nossa nação, para que Ele sare a nossa terra, porque Ele tem poder, querido, para fazer isso. Eu não sei o que você tem feito nesses últimos dias, eu não sei como você tem andado nesses últimos dias, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, que eu e você, por termos a natureza inclinada para o pecado, constantemente temos pecado contra o Senhor. E isso o entristece. Por isso, confesse ao Senhor. A palavra que lemos, o versículo que lemos diz que, se confessarmos, Ele é fiel. E Ele é fiel e justo não só para perdoar, mas também para nos purificar. E nós temos que agradecer a Deus também, queridos, porque em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos o perdão das nossas falhas. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, queremos confessar ao Senhor, Deus, que temos feito o que não te agrada, temos entristecido o teu coração. Muitas vezes falamos, pensamos, ó Pai, muitas vezes nos comportamos de uma forma que não glorifica o teu nome. Constantemente temos quebrado a tua lei, constantemente, ó Deus, temos feito o que não agrada ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo, sara a nossa terra, Senhor, muda e transforma os nossos corações e as nossas vidas, porque as nossas vidas, elas estão nas mãos do Senhor. Por isso, Deus, aceite o culto que lhe prestamos nesta noite e nos ajude, ó Pai, a realmente, verdadeiramente vivermos uma vida de santidade, uma vida, Deus, que agrade, honre e glorifique ao Senhor. Nos perdoa, ó Pai, porque não temos te agradado, não temos vivido da forma que lhe agrada. Mas somos gratos porque em Cristo o Senhor nos concede o perdão. Em Cristo nós obtemos a salvação. Em Cristo nós obtemos, ó Deus, perdão e vida eterna. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. E amém. Agora vamos para um período de louvor, de adoração com cânticos, né? Nós vamos agora ser conduzidos pelos nossos irmãos do louvor, da música. Tá bom? Que você continue a cultuar, continue a adorar, continue a exaltar o nosso Deus. Nós temos aí nas mídias sociais
a conta da nossa igreja para que você possa fazer o seu depósito, continuar a ofertar, continuar a dizimar. Qualquer auxílio, qualquer situação que você precisar, pode entrar em contato conosco. Deus continue a derramar bênçãos sem medida sobre você, sobre sua casa, sobre o seu lar. Vamos cantar músicas de louvor e de adoração ao nosso Deus.
momento de louvor e adoração ao Senhor, nós queremos nos render a Ti, porque só o Senhor é o sol que nos guia, é o único motivo para a nossa existência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido que você possa abrir a palavra de Deus agora no livro do profeta Ageu. Lembrando a você que estamos dando continuidade nos últimos domingos, estivemos falando em Ageu, no capítulo 1, e hoje nós daremos continuidade na exposição das Escrituras aqui no livro do profeta Ageu. Só que dessa vez leremos Ageu, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 9. Bom?
Acompanhe a leitura, por gentileza. Ageu, capítulo 2. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Soberano Deus e eterno Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, fale aos nossos corações e rogamos que nós, ó Pai, sejamos edificados com a palavra do Senhor nesse momento. Que o Senhor acalme e tranquilize os nossos corações, encha-nos com o Teu Santo Espírito e faça-nos, ó Deus, a vivermos de conformidade que agrade, honre e glorifique ao Teu nome. Nos abençoe nessa noite e no decorrer dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de iniciar essa mensagem refletindo com você a seguinte questão: quem de nós já em algum momento da nossa história já sentiu-se fraco na fé? Quem em algum momento da nossa história, da nossa vida cristã, já se sentiu cansado, já se sentiu desmotivado, já se sentiu até mesmo sem vontade de buscar a Deus, sem vontade de estar realmente ali orando constantemente, de estar ali falando com o Senhor, de estar ali ouvindo o Senhor falar contigo por meio da leitura das Escrituras? Quantos de nós já passamos? Nós costumamos dizer, quando alguns vão fazer e contar algum testemunho, as pessoas dizem: olha, lá no início da minha fé, da minha vida cristã, eu era fervoroso, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Mas parece que com o decorrer dos anos, esse vigor espiritual vai ficando fraco, vai se esfriando. Algum de nós, será que já passamos por isso? A grande questão, queridos, é que no contexto aqui de Ageu, nós veremos algo relacionado a essa questão. Nós muito bem sabemos que o povo aqui na época de Ageu, eles estavam com uma grande missão. Eles tinham sido levados cativos, ficaram para quase 70 anos. Aqui eles já estavam por volta de 68, 69 anos, já quase no período do retorno. Deveriam estar no processo da reconstrução do templo. Nós sabemos que eles começaram a fazer a reconstrução, sabemos que eles lançaram algumas pedras para poder reconstruir o templo, mas sabemos que eles não estavam tão animados como deveriam estar. Eles não estavam tão empenhados como deveriam estar para poder cumprir com o propósito e com o objetivo de Deus para as suas vidas naquele momento da história.
Então nós sabemos que o livro aqui de Ageu, ele é composto de aproximadamente 4 profecias. Nós podemos ver isso em Ageu no capítulo 1, versículo 1, Ageu capítulo 2, versículo 1, Ageu capítulo 2, versículo 10 e Ageu capítulo 2, versículo 20. Essas são as 4 profecias que nós temos aqui nesse livro. E nós também muito bem sabemos que essas 4 profecias, elas aconteceram em um curto espaço de tempo, em aproximadamente 4 meses. Isso aconteceu na época do rei Dario, o rei persa. Mas também nós sabemos, queridos, que apesar de todos esses acontecimentos, na época, no ano, aproximadamente ali, no ano 538, por decreto do rei Ciro, Deus permite o povo dele, então, sair do cativo e voltar para a terra que era deles. Esse povo, então, como eu disse, eles deveriam voltar e agora eles já estavam sendo governados, eles já estavam sendo liderados por Zorobabel, que era um líder político, como nós já vimos na semana passada, e também por Josué, que era o líder religioso. Sabemos que não foram todos os judeus que voltaram, aproximadamente apenas uns 50 mil judeus é que retornaram naquela época. Mas a grande questão é que a construção do templo, o templo que deveria ser reconstruído, ela foi paralisada. E Deus então levanta no tempo e na hora dele o profeta Ageu e o profeta Zacarias para fazer essas 2 coisas. Primeiro, para estimular o povo de Deus a reconstruir o templo e também para fazer com que o povo viesse a priorizar a Deus. Deus levantou então Ageu e Zacarias para fazer com que o povo viesse a colocar a Deus em primeiro lugar. Nesse sentido, Ageu no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11, nós meditamos sobre o tema: por que devo priorizar a Deus? E, em primeiro lugar, nós vimos, porque essa é a vontade de Deus. Em segundo, porque não posso desobedecer a Deus. Terceiro, porque não posso esquecer dos feitos de Deus. Quarto, porque só encontrarei felicidade e realização em Deus. Quinto, porque senão serei castigado por Deus. Então, nesse dia, nós vimos por que devo priorizar a Deus, por causa desses 5 pontos que nós elencamos. Continuando, Ageu, capítulo 1, verso 12 a 15. Por que busco a Deus? E aí nós respondemos, porque Deus me impulsiona. Em segundo lugar, porque Deus está comigo. E em terceiro lugar, porque Deus desperta-me para buscá-lo. Nesse sentido, meus irmãos, e tendo feito essa breve contextualização, gostaria de refletir com você nessa noite a respeito do seguinte tema: o agir sobrenatural de Deus na vida do seu povo. Então, o nosso tema é o agir sobrenatural de Deus na vida do seu povo. E em primeiro lugar, nós veremos que Deus se preocupa com o desânimo do seu povo. Acompanhe comigo Ageu, capítulo 2, verso 1 ao verso 3. Deus se preocupa com o desânimo do seu povo. Ageu 2, verso 1 a 3. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Deus está falando. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Aqui, meus irmãos, nós precisamos esclarecer algumas coisas. E a primeira delas é que no versículo 1, aqui essas datas, esses números, pode ser traduzido como sendo o dia 17 de outubro do ano 520 a.C. Ageu, então, ele vem e entrega a segunda mensagem do Senhor Deus ao seu povo. E essa mensagem, ela tinha o propósito e o objetivo de encorajar e de despertar o povo de Deus para que esse povo viesse, então, a fazer a vontade do Senhor.
O versículo 2, ele nos mostra para quem essa mensagem tinha sido enviada. E aí nós vimos que essa mensagem foi enviada para Zorobabel, que era o líder político, para Josué, que era o líder religioso, e para o remanescente fiel, ou seja, para todo o povo que voltou ou que retornou do cativeiro babilônico. Os irmãos sabem que esse povo, quando eles voltaram do cativo, eles até tentaram iniciar a reconstrução do templo, mas o povo, entre outros empecilhos, era um povo que se encontrava desanimado e desmotivado. Aquele povo deveria reconstruir, aquele povo deveria construir novamente o templo, mas foram vários os motivos e várias as questões que fez com que aquele povo viesse, dentre outras coisas, ficar desanimado então com essa reconstrução. Quando nós olhamos no versículo 3, nós podemos traduzi-lo da seguinte forma: algum de vocês se lembram desse templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante? Meus irmãos, nós temos falado aqui a respeito da construção desse templo. Parece que Ageu ele estava proclamando uma mensagem e essa mensagem parece que não estava caindo bem no coração daquelas pessoas. Parece que as pessoas não estavam entendendo o sentido real e verdadeiro daquelas palavras. O ponto é que Ageu vai começar a conversar com aquelas pessoas e parece que eles vão pensar, poxa, aquilo que nós estamos construindo, esse templo que nós estamos construindo, não é nada comparado àquele primeiro que foi construído. Mas, embora tenha sido visto desde o início que o novo edifício não viria com a glória do antigo templo, o povo ele não poderia parar. O povo ele não poderia desistir de edificar esse edifício. Por mais que aquele templo ao qual eles estavam construindo não seria igual, com as mesmas medidas do que o anterior, aquele povo deveria prosseguir na construção daquele templo. Os profetas Isaías e Ezequiel, em suas profecias, eles lembraram que o novo templo ele deveria ser superior, ou seja, deveria superar o anterior em glória. Seria quase certo nós produzirmos pensamentos negativos e duvidar de que havia chegado a hora de reconstruir o templo, pois o que eles estavam fazendo não passava de uma cabana miserável. Eles olharam para que os profetas haviam falado e disseram: o que nós estamos construindo não passa de uma cabana, é algo muito insignificante, é algo muito ruim, é algo muito fraco. Mas eles estavam olhando apenas para a questão do templo. Eles estavam, na verdade, desanimados com o propósito e com o objetivo que eles teriam que cumprir. Nós, invariavelmente, muitas vezes, também ficamos desanimados. Nós, muitas vezes, ou talvez você tenha ficado desanimado com essa pandemia a qual nós estamos vivendo e passando. Talvez você está desanimado porque o seu relacionamento com a sua esposa não é mais o mesmo. Talvez você está desanimado porque o seu relacionamento com seus filhos também não está legal, a sua empresa não está muito boa, os seus funcionários, talvez você está desanimado também porque você não tem mais o seu trabalho como você tinha anteriormente, ou talvez você está desanimado porque a sua renda não é mais a mesma. Talvez você está desanimado porque, sei lá, você está olhando para o ímpio, como diz o Salmo 73, né? O salmista lá, ele contempla as coisas, as benéficas que o ímpio estava tendo, e ele então começa a olhar para si e falava, meu Deus, tadinho de mim, porque a minha vida está muito pior. E aí o salmista lá no Salmo 73, quando ele olha e vê o fim do ímpio, ele fala, graças a Deus, que eu então mudei de atitude. Queridos, o ponto é que aquele povo, o povo aqui de Ageu, eles estavam desanimados, eles estavam
sem um desejo de buscar o Senhor, sem um desejo de servir ao Senhor, sem um desejo de estar realmente buscando a Deus, sem um desejo de estar realmente cumprindo com o propósito pelo qual eles foram chamados. Nós muitas vezes nos encontramos assim. Mas se você está assim, essa palavra é para você. O Senhor não quer que você continue desse jeito. Sabe por quê? Em segundo lugar, Deus encoraja seu povo a perseverar. Ageu, capítulo 2, verso 4 e verso 5 nos diz: Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Meus irmãos, a mensagem de encorajamento é em termos da fidelidade pactual passada. Amados, a mensagem de encorajamento é em termos da fidelidade pactual passada. Josué, quando ordenado a entrar e possuir a terra prometida, ele recebeu o encorajamento, como nós lemos hoje na liturgia, o texto lá de Josué, no capítulo 1, versos 6, 7 e 9, que Josué recebeu o encorajamento para ser forte, ser corajoso. Por quê? Porque Yahvé estaria com ele. Yahvé faria com que Josué pudesse passar para a terra prometida. Deus iria dar o sucesso para Josué. Agora Ageu, ele vem e repete o encorajamento, referindo-se ao pacto de Yahvé, ao pacto de Deus com o seu povo. Deus, ele cuida do seu povo, meus irmãos. Deus, ele cuida de mim, ele cuida de você. Ele cuidava do povo dele aqui na época de Ageu. Então, esse Yahvé, ele tinha declarado aqui naquela ocasião que o povo hebreu era sua possessão preciosa, que o povo hebreu era um povo que herdaria a terra que ele prometeu. E se ele prometeu, ele iria cumprir. Então, Yahvé, meus irmãos, ele passou imediatamente a mostrar, lá no contexto da terra prometida, para Moisés como ele estaria presente com o seu povo, sustentando, guiando e cumprindo as promessas. Você pode ver isso em Êxodo, no capítulo 2, verso 24, e depois em Josué, no capítulo 1, nós vimos que Deus promete que estaria com o seu povo. E agora Ageu é usado por Deus para trazer a memória, para trazer ao coração do povo de Deus que Deus estaria novamente com ele. Presta atenção no versículo 5 de Ageu, no capítulo 2, e lá diz que o Espírito de Deus, ele permanece no meio deles. Essa promessa, ela se cumpriu, meus irmãos. Quando nós olhamos em João, no capítulo 1, versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A ideia desse verbo habitou, a ideia do verbo tabernacular. Os irmãos lembram que no Antigo Testamento, antes do povo de Deus se reunir no templo, havia o tabernáculo, e o tabernáculo era o lugar onde Deus se fazia presente, certo? É onde o momento, onde era o local onde o povo então oferecia os sacrifícios ao Senhor, e a arca da aliança representava a presença de Deus. E então ali Deus tabernaculava com o seu povo, ou seja, Deus estava presente com o seu povo. E é a mesma ideia que João, no capítulo 1, verso 14, que vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou, ou seja, tabernaculou conosco, ou seja, ele fez morada aqui. Quando nós olhamos ainda para João, no capítulo 16, versos 7 a 11, nos diz: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, meus queridos, o que aqueles irmãos do período de Ageu deveriam saber é que, apesar das lutas, do desânimo e do aparente fracasso, eles não deveriam fitar os seus olhos nessas coisas, eles não deveriam colocar
a sua perspectiva nessas coisas que estavam ali impedindo eles de cumprirem o propósito de Deus para as suas vidas. Pois não é a aparência do edifício que está sendo de fato levada em consideração. O que deveria ser levado em consideração não é a beleza estética do templo, mas sim a presença real de Yahvé, a presença real do Deus Santo Espírito, aquele que estaria capacitando e dando condições para que o povo então pudesse fazer o que deveria fazer. Então, queridos, quantas vezes nós nos pegamos desanimados, tristes, depressivos, cabisbaixos com relação à obra do Senhor. Às vezes nós sentimos que várias áreas das nossas vidas, inclusive com a área espiritual, nós nos sentimos fracos e frágeis diante do Senhor. Tem pessoas que, como eu disse há pouco, estão desanimadas com o seu casamento e dizem, estou com vontade de desistir. Alguns dizem, estou desanimados com os meus filhos, estou com vontade de desistir. Outros dizem, estou desanimado com o meu emprego, com a minha empresa, e eu estou com vontade de desistir. Outros dizem, estou desanimado com a minha igreja, estou desanimado com esse país, com essa economia, estou desanimado com a política, estou desanimado com todas essas coisas que estão acontecendo porque não tenho perspectiva. A palavra do Senhor para mim e para você é, seja forte e seja corajoso, porque o Senhor está contigo. Deus animou Moisés quando era para ele levar o povo. Deus animou Josué quando era para ele dar continuidade nessa caminhada. Deus usa o profeta Ageu para animar o povo enquanto eles deveriam reconstruir o templo. E Deus está me usando para falar com você que você não deve se desanimar, que você deve permanecer forte e corajoso, que você deve perseverar até o fim. Aqui no verso 5, nós temos uma ordem, aliás, no verso 4, trabalhai. O verbo aqui está no imperativo, dando a ideia de que é uma ordem do Senhor. Continue, meu irmão, cuidando do seu casamento, cuidando da vida dos seus filhos, continue cuidando da sua empresa, do seu emprego. Talvez as coisas não estão melhores, ou talvez as coisas não estão do jeito a qual nós gostaríamos que estivesse, porque essa pandemia afetou o mundo inteiro, mas vai passar tudo isso. As coisas serão restabelecidas, as coisas vão voltar ao normal. Pelo contrário, eu espero que as coisas não voltem do jeito que estava, mas que volte melhor, porque eu tenho absoluta certeza que o Senhor nos deu momentos preciosos para nós aprendermos mais da soberana vontade dele nesses dias. Então permaneça firme, não deixe de fazer o que precisa ser feito, continue a trabalhar, ou seja, continue a cuidar daquilo que o Senhor colocou na sua mão. Todavia, porém, contudo, entenda que o templo, o qual é o alvo aqui do nosso estudo nessa noite, não é simplesmente o templo físico, porque não tem como nós edificarmos mais um templo fisicamente falando. O templo ao qual eu estou me referindo, ou eu quero me referir nesse momento, é o templo do Espírito Santo, que é a sua própria vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, continue a trabalhar, continue a cuidar, continue a zelar daquele que é o templo do Espírito Santo, que é a sua própria vida. Por isso, em nome de Jesus, vivam a vida de santidade, vivam a vida que agrade, honre e glorifique ao nome do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, faça o que deve ser feito, persevere até o fim. Caminhe com o objetivo, vá para onde o Senhor chamou você. Faça aquilo que deve ser feito, mas não desanime e não entregue os pontos. Em terceiro lugar, então só revisando, qual o nosso tema mesmo? O agir sobrenatural de Deus na vida do seu povo. Então o nosso tema é o agir sobrenatural de Deus na vida do seu povo. Em primeiro lugar, nós vimos, Deus se preocupa com o desânimo do seu povo. Ageu capítulo 2, verso 1 ao verso 3. Em segundo, Deus encoraja seu povo a perseverar. Ageu capítulo 2, verso 4 ao verso 5. E, em terceiro lugar, Deus orienta seu povo a crer nas suas promessas.
Ageu 2, do 6 ao 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, a mensagem da promessa que nós temos aqui, ela baseia fortemente nas experiências e revelações passadas da soberania de Yahvé sobre a nação de Israel, sobre a nação que ele mesmo cuidou por todo esse tempo. Quem faz a promessa aqui é Yahvé, o Deus do pacto. Você pode ver isso em Êxodo, no capítulo 3. Assim, no versículo 6, que nós lemos em Ageu, no capítulo 2, verso 6, o profeta está falando a respeito do futuro. E ele está incluindo não somente a primeira vinda, mas também a segunda. E a ideia é que o cumprimento seria imediato. A ideia é que a vinda de Cristo poderia ser imediata. A profecia, a promessa da profecia, teve um cumprimento maior com o nascimento do Messias. Nós muito bem sabemos que o Senhor Deus, ele teve várias formas de vir e de cuidar do seu povo. E quando ele veio por meio, através da pessoa e da encarnação do Verbo, que é da pessoa e da obra de Cristo, a promessa dele maior se cumpriu na minha vida, na sua vida e na vida do povo dele. Nós falamos então anteriormente que o templo ele tinha um papel importante porque simbolizava a presença de Deus e sendo a sede do reino teocrático visível. Era o grande elemento protetor que apontava à nação o único Deus santo e lembrava ao povo o seu pacto com ele. Portanto, a glória do templo não dependeria de sua forma externa. Ao contrário, a glória é vista na própria presença de Yahvé. Era isso que o povo deveria entender e compreender. Deus se fazia presente. Deus estava com o seu povo. E isso é o que importava. No verso 9, de fato, a última glória da casa será maior do que a primeira. O versículo 9, então, é uma continuação ou uma explicação adicional da promessa a respeito do templo. Assim, o estabelecimento da paz será um resultado natural do abalo e da vinda de todas as gentes às nações. O real conceito de paz, queridos, é baseado na ideia de ser completo ou sadio. Pode referir-se à segurança, dando a ideia de sanidade, de bem-estar, pode se referir à prosperidade, à saúde, mas pode ser visto também na vinda do príncipe da paz, daquele que viria para conceder de fato e de verdade a paz para o povo de Deus. Se o povo é obediente a Yahvé e às suas ordenanças, haverá paz em sua terra. Você pode ver isso em Levítico, capítulo 26, no versículo 6, e em Números, no capítulo 25, versículo 12. Mas a presente paz que o remanescente busca é somente uma pálida antecipação da paz que surgirá dessa promessa, visto que ela aponta para uma paz duradoura, que está definitivamente ligada ao Messias. Essa paz que Ageu diz, ela está ligada ao Messias. Resumindo tudo o que nós falamos, o coração da promessa que Ageu proclama na última parte aqui dessa segunda profecia é o indiscutível conceito messiânico que inclui diversos elementos de proclamação anteriores, como, por exemplo, o profeta Isaías, o profeta Miqueias, o profeta Amós, Ezequiel, eles falaram a respeito da vinda do Messias. E Ageu, então, ele vem e toma esses importantes elementos de profecias anteriores e combina-os com uma declaração compacta. E ele o faz de maneira que a sua audiência seja, então, encorajada e motivada a construir. Eles podem, Van Groningen vai dizer, eles podem compreender
que não estão apenas construindo um edifício material, estão participando na construção e no estabelecimento do reino de Yahvé, em que o Messias prometido há de reinar em glória para sempre. Assim, Van Grone ainda continua e fala: a preocupação pela prata e pelo ouro nas quantidades que Salomão tinha possuído não é crucialmente importante. Yahvé há de suprir esses elementos. Se Yahvé haveria de suprir os elementos para a construção do templo, quanto dirá se ele não vai prover aquilo que eu preciso para viver e aquilo que você precisa para viver? O Senhor Deus, Ele cuida de nós. Quando nós olhamos para Mateus, nós vemos ali o Deus da providência, falando: não preocupe com o que comer, beber ou vestir. O Senhor sustenta vocês. Eu sei que nós muitas vezes somos levados e tendenciosos a fugir dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Mas o desejo dele é que eu e você, nós venhamos estar preocupados tão somente em cuidarmos do templo dele. E o templo dele é a minha vida, é a sua vida. Por isso, viva uma vida que agrade a Deus. Para concluir, no início eu fiz algumas perguntas e vou repeti-las. Quem aqui já sentiu desanimado para fazer a obra de Deus? Quem aqui já sentiu-se sem motivação para fazer a obra de Deus? Quem aqui iniciou bem, mas depois de uns anos está enfraquecendo ou desanimado? Meu irmão, gostaria de encerrar desafiando você a perseverar, a permanecer firme e a lutar, pois a volta do Senhor Jesus, ela é certa. E não se esqueçam, assim como o resultado das pessoas construindo o templo nos dias de Ageu traria mais glória a Deus, assim a nossa obediência na edificação de seu templo espiritual, a igreja também vai trazer glória para Deus. Se você está desanimado em seu serviço, se você está desanimado na sua vida como um todo, Ele quer encorajar você a perseverar. Ele quer encorajar você a viver para a glória dele. Para aplicar essa mensagem na minha vida e na sua vida, primeiro, Deus se preocupa com você. Não acredite ou não ache que o Senhor ele não sabe o que você está passando, Ele te conhece. O Salmo 139 nos diz que o Senhor sonda e conhece o mais íntimo e o mais profundo do nosso coração. Então tenha plena absoluta certeza que o Senhor conhece a você. E saiba então que Ele não quer ver você triste, cabisbaixo ou desanimado. Ele quer que você confie nele. Em segundo, alimente-se da palavra de Deus, porque se você se alimentar da palavra de Deus, você estará munido, ou seja, você terá todas as condições emocionais e espirituais que você precisa para você viver. A grande questão, queridos, é que nós não nos alimentamos da palavra do Senhor. Muitas vezes ficamos desnutridos espiritualmente falando. Estamos gordos, fortes fisicamente falando, mas espiritualmente estamos desnutridos e então nós corremos sério risco em fazer o que não agrada ao Senhor. Em terceiro, persevere em seguir ao Senhor. Não desista de servir ao Senhor Jesus. Vá até o fim. O Senhor está contigo. Não desanime. Todas as situações adversas que você tiver que enfrentar na sua vida, enfrente, mas creia que o Senhor está contigo. Em quarto, creia nas promessas de Deus. Creia naquilo que Ele prometeu, que viria, que estaria conosco, que sustentaria o teu povo, que providenciaria os recursos que nós precisamos para poder viver. Em quinto e último, olhe para o passado, presente e futuro e veja a grandeza e a glória de Deus. Isso é suficiente para mim e para você. O nosso Deus é grande e poderoso e digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a honra e toda a glória. Portanto, olhe para o passado, para o presente e para o futuro e veja aquilo que Deus já fez,
o que Ele está fazendo, o que Ele poderá fazer, porque o Senhor, Ele está contigo. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor Deus possa continuar agindo de uma maneira sobrenatural na sua vida, dando a você o entendimento de que Ele está preocupado com você, dando a você o entendimento de que Ele está te encorajando a perseverar e dando a você o entendimento de que nós devemos crer nas suas promessas. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graças por esse dia, por essa noite. Nós te louvamos por esse momento de reflexão. E, ó Deus, obrigado porque o Senhor age de uma maneira sobrenatural na vida do seu povo. O Senhor, que nós vimos apenas 3 formas que o Senhor age sobrenatural na vida do seu povo. Ajuda-nos a continuar a ver as formas as quais o Senhor age, cuidando, nos livrando e nos protegendo de todo o mal. E ajuda-nos a glorificarmos o Teu nome, a entender e a compreender o propósito e o objetivo do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça do nosso Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as ternas consolações do Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja com todo o Teu povo, meu Pai, aonde o Teu povo estiver, fortalecendo, fortificando, animando, dando coragem, dando o vigor que o Teu povo precisa, ó Deus, para poder viver. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, debaixo da graça soberana do nosso Deus. Yeah.